irmãs, esta liturgia de hoje que acabamos de ouvir levanta um questionamento a respeito da pessoa de Jesus. E nós vemos, aos poucos, ao longo da proclamação da palavra, o modo como Jesus ele vai se mostrando o seu rosto, se manifestando, mostrando a sua face. Ele revela aos discípulos quem ele é. Nós vemos Jesus fazer isso a partir de duas perguntas. As duas perguntas ele dirige aos discípulos e as duas perguntas elas se diferenciam de certo modo. Primeiro Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Quem dizem os homens que eu sou? Jesus está querendo saber dos discípulos a respeito daqueles que estão lá fora, aqueles que não caminham com os discípulos, aqueles que não ouvem a pregação de Jesus. Se fosse nos nossos tempos, aqueles que não caminham na igreja, aqueles que não estão aqui. Eles dizem que Jesus é quem? Então Jesus pergunta aos discípulos, eles dizem que eu sou quem? E os discípulos então respondem, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é algum dos antigos profetas. Mas eu pergunto para vocês, Jesus é João Batista que ressuscitou dos mortos? Não. Jesus é Elias que ressurgiu? Não. Jesus é um dos antigos profetas, Jeremias, Isaías, um dos antigos profetas que ressuscitou no meio do povo? Também não. O que é que nós concluímos aqui? Nós concluímos que aqueles que não caminham com Jesus, aqueles que não estão próximos de Jesus, aqueles que não estão aqui na casa do Senhor, não são capazes de conhecê-lo, não são capazes de saber quem Ele é. Nós só podemos saber quem é Jesus à medida que convivemos com Ele para conhecê-lo. E a prova está no que segue. A segunda pergunta, que traz uma resposta profunda, é dirigida propriamente aos discípulos. Jesus pergunta a eles: e vocês? Para vocês eu sou quem? É a pergunta de Jesus para nós nesta noite, para ti. Quem é Jesus para você? E Pedro, em nome dos 12, responde: tu és o Messias. O Evangelho de Marcos ele é um pouco seco, traz apenas essa expressão, tu és o Messias. Mas se nós formos ali no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar a expressão onde Pedro diz, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. O Filho do Deus vivo. E eles acertaram na resposta. E por que eles sabem disso? Porque convivem com Jesus, porque escutam a palavra de Jesus, porque viram Jesus realizar os milagres, e é na convivência com Jesus que os discípulos foram capazes de reconhecer: é Ele o Messias, é Ele o Filho de Deus. E o que é que significa Messias, minha gente? Messias significa Cristo. Messias e Cristo significam o ungido. Quando nós falamos de Messias, nós estamos falando de uma promessa de Deus para o povo de Israel, porque Deus prometeu através dos antigos profetas, de antigas profecias, que Ele enviaria o Messias, o libertador, o salvador do povo. Só que existe aqui um equívoco. Pedro, os outros discípulos e um bando de gente do meio do povo de Israel esperavam um Messias político, um Messias que viria, que tiraria a espada da bainha, que lutaria contra os soldados romanos, que derrubaria o imperador, que assumiria o trono do Império Romano e que reinaria sobre todo o território, num reino aqui temporal. Jesus sabia disso. Esse título, Messias, é um título político. Jesus sabia disso. Então, o passo seguinte quem dá é Jesus. Eles entenderam que Jesus é o Messias. Só que Jesus quer mostrar para eles agora que o Messias que Ele é, não é aquele Messias que está na mentalidade deles. Ele é um Messias diferente. Como é esse nosso Messias? Como é esse nosso Rei? Aí Jesus começa a dizer, olha, o Filho do Homem
vai subir a Jerusalém, vai ser rejeitado pelos sumos sacerdotes, pelos mestres da lei, pelos fariseus, vai ser morto e vai ressuscitar depois de 3 dias. Jesus está mostrando aqui qual é a face de messianismo que ele traz. Ele vem para trazer libertação, ele vem para trazer salvação, mas não é uma libertação temporal, não é uma salvação do jugo político do Império Romano. A libertação, a salvação que ele vai trazer para todos, vem através da cruz, através da sua morte de cruz. Só que a cruz é escandalosa. Os discípulos estavam atrás de um Messias vitorioso, de um Messias que lutasse, não de um Messias que se entregasse. E o que é que isso tem a ver conosco? Tem a ver que muitas vezes nós também buscamos apenas esse Jesus vitorioso, atrás de que ele retire os nossos sofrimentos, de que ele retire os nossos problemas, de que ele retire as cargas que nós carregamos. Mas o próprio Jesus diz, e ele conclui assim orientando a todos. Jesus ficou meio sem entender ali, quando Pedro chamou ele de canto e quis orientá-lo, dizer para ele: Senhor, o Senhor não pode ir para a cruz. Jesus, que ficou meio assim, Jesus olhou para os discípulos, Jesus olhou para Pedro e disse: afasta-te de mim, Satanás, porque tu não estás pensando como Deus, mas como os homens. E Jesus olha para a multidão e para os discípulos, ele olha para todos e ele indica qual é o caminho. Ele diz: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E Jesus traz esse ensinamento porque foi o que ele fez. Ele entregou a vida, ele assumiu a cruz, ele se doou na cruz. E o caminho do discípulo não é diferente do caminho do mestre. O caminho do discípulo também passa pela cruz. O caminho do discípulo é um caminho de fé que passa pela cruz. É colocar em exercício a fé, aquilo que Tiago diz na segunda leitura. Que adianta alguém dizer que tem fé se não coloca em prática? É colocar em prática a fé na vida da comunidade, na vida dos irmãos, especialmente dos mais pobres, dos que mais precisam. É colocar em prática a fé, assumindo a cruz de cada dia, lutando e buscando seguir fielmente os caminhos do Senhor. Este é o caminho do discípulo. E aí vem a afirmação do salmista: andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. E andar na presença de Deus muitas vezes custa caro. Nós pagamos um alto preço, mas vale a pena. É isso, é andar na presença de Deus, aqui, agora, na terra dos vivos. Que Ele nos auxilie, que Ele nos direcione, que Ele nos acompanhe na nossa caminhada terrena até o reino do céu. Assim seja.